Olá! Hoje o Câmara Entrevista Série Profissões vai falar sobre o curso de técnico em enfermagem. Esse profissional é fundamental no setor da saúde. Ele é o responsável por cuidar e confortar os pacientes. E para conversar sobre essa nobre profissão, convidamos o professor do curso de técnico em enfermagem do Senac de Jaú, o Alessandro Gabriel Macedo Veiga. Alessandro, muito obrigada pela sua presença aqui no Câmara Entrevista. Nós que agradecemos. E antes de começar a nossa conversa com o professor, a gente foi até o Senac e falar com os alunos. Acompanhe essa matéria. O curso de técnico em enfermagem está entre os mais procurados. É o terceiro da lista de inscrições para o Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica, o SISUTEC. Nos últimos 3 anos, mais de 400 mil postos de trabalho para profissionais técnicos de nível médio foram criados no Brasil. A área da saúde foi a que mais gerou vagas. E a expectativa é que o setor cresça ainda mais. Marta é aluna do curso de técnico em enfermagem. Para ela, a profissão não é apenas uma ótima oportunidade de colocação no mercado de trabalho. É uma vocação. Eu costumo dizer que não foi eu quem escolhi a enfermagem, sim ela me escolheu. Porque dentre todas as pessoas que convivemos, vemos também o dom de cuidar, né? Eu acho que isso nós nascemos. Então, assim, eu acho que não há nada mais gratificante do que ver o conforto do paciente e a família do paciente, o sorriso de um paciente. Talvez algo que para nós não faça tanta diferença, mas para ele naquele momento foi o que fez toda a diferença. Para a Dayara, a qualificação técnica é uma conquista. Os pais dela não tiveram a mesma oportunidade de estudar. Eles colocaram em mim essa força, essa vontade de crescer, de ser alguém na vida, né? Uma profissão, assim, exemplar, né? Pouco valorizada hoje em dia, mas exemplar. Então, eu segui nessa profissão e a cada dia que passou, a cada dia que eu fui aprendendo aqui, foi muito bom. Assim, não tem explicação mesmo. Cada dia é um sonho realizado. Sandra, Gabriela e Ana Carolina são mãe e filhas. Decidiram estudar juntas, unidas pelos laços familiares e pelo amor à profissão. A enfermagem, ela faz a diferença para quem quer, para quem ama a profissão. Então eu escolhi essa profissão porque eu acho que eu me identifico em ajudar, em cuidar, em querer ver a pessoa bem. Nós somos bem unidas, somos amigas mesmo. Então isso mostra o amor que a gente tem de seguir a mesma profissão. E a gente acabou se apaixonando, assim, paixão à primeira vista, assim. É tudo muito bonito, assim, tudo que você faz na área da enfermagem é bonito, é gratificante, assim, enche a alma, né? Tô me sentindo jovem no meio delas, na verdade, né? Então, assim, é um ânimo que puxa, uma coisa puxa a outra. Para Simone, a enfermagem é um sonho antigo. Depois de 15 anos trabalhando no setor de contabilidade, resolveu abandonar a calculadora e seguir sua verdadeira vocação, cuidar do próximo. Foi um sonho. Eu sempre adiava. Chegou uma hora eu falei, nossa, mas passei dos 35, não quero. Mas aquilo ficou na minha cabeça, era uma vontade que eu queria. E o sonho continua. Fazendo o técnico que eu tô. Eu tenho 44 anos e no final do ano estou prestando vestibular para enfermagem. Professor, dá para perceber o amor que essas alunas têm pela enfermagem, né? É um dom, na verdade, né? Sim, realmente é um dom. Assim como qualquer profissional, a enfermagem exige esse dom, né? É necessário se fazer presente para até desempenhar a função corretamente. Então é algo realmente apaixonante, né? Que a gente vai aprendendo isso no dia a dia. Ainda teve uma das alunas que disse que não foi ela quem escolheu a enfermagem, foi a enfermagem que escolheu ela, né? Sim, e isso é verdade. Eu uso isso em sala de aula, essa frase. Como eu falo, a gente pode escolher a enfermagem, mas realmente a enfermagem precisa nos escolher para realmente a gente conseguir se manter na profissão, né? Então realmente é um encontro dos dois lados. E como é que você se apaixonou pela enfermagem? Eu não pensava no momento fazer enfermagem. Até então não gostava muito nada na área da saúde, né? E por amigos, enfim, pessoas do meio,
eu acabei realmente conhecendo, indo buscar informações sobre a profissão, campo de trabalho, o papel realmente da enfermagem no dia a dia, né? E realmente aí eu acabei me mudando para Jaú para poder fazer a faculdade, né? Eu sou natural de Itararé e com isso comecei a faculdade, mas até o primeiro ano, como era só teoria, eu tinha dúvida, e agora? Quando chegar a estágio, será que eu vou realmente dar certo? E realmente, quando foi o primeiro estágio, foi no Amaral Carvalho, né, onde a gente, enquanto aluno, fica com receio pelos cuidados, e foi onde realmente não, tenho certeza, né? Então é o que eu falo, a teoria às vezes é cansativa, né, é chata, mas enfim, é necessária para dar a base, para quando você chegar nos estágios você desempenhar o papel corretamente. E é realmente no estágio que a gente acaba definindo a profissão. E você terminou a faculdade e já foi trabalhar no Amaral Carvalho? Como que foi a sua história? Eu terminei a faculdade, comecei a dar aula numa escola técnica de enfermagem aqui em Jaú. Em seguida, entrei para trabalhar na Santa Casa de Jaú e depois no Amaral Carvalho. E me mantenho hoje no Amaral Carvalho e no Senac. E hoje você trabalha no hospital e também dá aula, né? Como que é lidar com a prática e a teoria ao mesmo tempo? É necessário, né? Como eu comento sempre, um bom profissional ele tem que ter a teoria, né? Ele tem que ter a bagagem para pôr em prática e precisa da prática para correlacionar com a teoria. Então, assim, um bom profissional se faz com bases teóricas e com bases práticas, né? Então, como costumo dizer, não se vive só de prática e não se vive só de teoria. Você tem que caminhar com os dois. Porque normalmente os alunos, assim, eles se apaixonam pelos estágios, né? Quero fazer estágio o curso todo. Mas é necessário, né, a teoria para poder realmente fazer a prática corretamente. E quais são as principais matérias que são ensinadas no curso técnico? O Senac hoje ele trabalha com o plano de oferta, é dividido em 10 módulos. Né? Nesses módulos nós vamos trabalhando as diversas competências na formação desse profissional. Então, desde os cuidados mínimos de enfermagem para os cuidados médios e alta complexidade. Então a gente vai acabar vendo lavagem das mãos, a parte realmente de semiologia da enfermagem, né, passando por parte da anatomia, fisiologia, farmacologia e assim formando esse aluno passo a passo. E o estágio é feito no final do curso? O curso técnico também exige que faça o estágio ou é só na faculdade? Não, o estágio é obrigatório, né? Então ele está dentro da estrutura curricular. Hoje o curso técnico de enfermagem do Senac são 10 módulos, onde 5 tem estágio. Então ele é intercalado e com isso consegue formar o aluno no final do 10º módulo, né, como técnico de enfermagem. Quais são as principais funções do técnico de enfermagem? O técnico de enfermagem, esse profissional, junto com a equipe, junto com o enfermeiro, eles são responsáveis pelos cuidados desde básicos a alta complexidade, né, com o paciente. Isso em diversas instituições, setores, enfim. Então o aluno realmente ele vai construindo esses cuidados ao longo do dia a dia, né? Então, dependendo do setor que ele está, ele vai desde fazer um curativo, verificação de sinais vitais, que vem a pressão, a temperatura, né, respiração, pulso, curativos, a parte de medicação, os cuidados com exames pré-operatórios ou exames transoperatórios com esses pacientes e assim por diante, no dia a dia. E qual que é a diferença entre o enfermeiro, o técnico de enfermagem e o auxiliar de enfermagem? A diferença está basicamente realmente na competência, né? No que cada um pode atuar, no seu campo de atuação. Então, hoje o nosso COREN, que é o Conselho Regional de Enfermagem, né? Então ele coloca as diversas competências de atuação para o auxiliar, para o técnico e para o enfermeiro, que é aquele graduado. Então, conforme a sua graduação, é onde é o limite de atuação dele. Então o enfermeiro ele trabalha em equipe junto com o técnico e o auxiliar de enfermagem. Então o auxiliar ele tem até um limite para atuar e o técnico a parte mais invasiva de cuidados, como a sondagem vesical, administração de medicamentos e assim por diante. Mas sempre o técnico auxiliar vai trabalhar sob a supervisão do enfermeiro. Bom, quem trabalha com a área da saúde tem que ter um emocional muito bem trabalhado, né? Porque não é fácil o ambiente hospitalar, lidar com pessoas doentes. É feito algum tipo de preparo psicológico com os alunos enquanto eles ainda não estão atuando no hospital, em clínicas? Como que é feita essa preparação? Sim, nós, assim, enquanto enfermeiros, né, docentes, na graduação nós temos a disciplina de psicologia. Então, durante um ano a gente estuda a questão emocional,
até para a gente se preparar também. E com isso, no dia a dia do processo da formação do técnico em enfermagem, esse profissional, o enfermeiro, o professor, ele vai acompanhando e todo momento ele vai passando realmente as atividades do dia a dia desse técnico, as habilidades, a questão emocional que precisa. E quando ele percebe que esse aluno não tem um emocional tão preparado ou tem um emocional balançado, ele já encaminha esse aluno para a nossa psicopedagoga do SENAC, né, a Priscila Capobianco. E com isso ela faz um trabalho junto com o professor e com esse aluno, né, e se ela perceber algo aí que precisa ser encaminhado, a gente caminha para o serviço de psicologia, para um acompanhamento mais de perto. Você consegue se lembrar quando você foi trabalhar pela primeira vez e passou por alguma dificuldade? Sim. Quando eu estava na faculdade, meu primeiro estágio, né, foi no Amaral Carvalho, onde eu tinha um receio, até pela história do Amaral Carvalho, questão da doença. Fiquei no setor, com cuidados com diversos pacientes, e tinha um senhor, realmente estava com câncer gástrico, fiquei durante a semana cuidando desse paciente, e esse paciente faleceu, né, então, durante os cuidados. E realmente, aonde eu parei e pensei, não estou preparado, né, e agora, o que eu faço? Essa profissão realmente é isso, a gente acaba adquirindo esse amor com o cuidado, com o paciente, você acaba se envolvendo no dia a dia do familiar e desse paciente, e às vezes você não está preparado para a perda, e com isso a gente se abala, mas é o que eu falo, a gente precisa sempre desempenhar a melhor forma, fazer o melhor de si, né? Transferir isso para o paciente em termos de cuidados, e para você ter a consciência tranquila sempre, né? O seu melhor você fez, então a vida continua, porque virão outros pacientes que também precisarão de você bem emocionalmente. E como lidar com a morte? Assim, você acha que o profissional que trabalha na área de saúde, ele tende a ficar mais sensível com o decorrer do tempo ou menos sensível? Olha, eu costumo falar a questão, né, da frieza. Eles falam assim, vocês são muito frios, vocês são muito duros. Eu acho que não é nem isso, a gente cria no dia a dia barreiras para conseguir se manter na profissão, porque a profissão, quando você realmente desempenha ela corretamente, de forma dedicada, de forma envolvente com o paciente, que não tem como você não se envolver em cuidados, não tem como você não ouvir a história do paciente, você acaba se envolvendo, queira ou não, então você acaba ficando abalado, e com isso você realmente precisa, né, buscar meios para você se manter. Então não que você não sente, você sente, só que você vai trabalhando isso com você mesmo. Muitos profissionais buscam realmente ajuda psicológica, né, porque a morte ainda não é uma coisa normal, e o que eu falo, nunca vai ser normal. A gente sabe que é uma coisa que todos vão passar, porém a gente não está preparado. A gente só sente quando realmente acontece. E sente mesmo sendo aquele paciente que às vezes a gente fala, você só sente porque é seu familiar. Não, a gente sente porque a gente está cuidando, a gente está se envolvendo com esse paciente. Então é meios que a gente busca de realmente construir isso dentro de você, para você ter as suas barreiras, para você conseguir se manter como profissional, né? E a gente sabe que virão outros pacientes que precisarão disso, então você precisa ter suporte psicológico. Bom, e além da dificuldade de lidar com a morte, que acho que é de todo ser humano, né? Quais são as principais dificuldades, assim, no cotidiano da profissão? A questão, talvez, de higienização dos pacientes, o que você acha que pega ali, que é mais difícil? Qualquer profissão tem o seu lado bom e o seu lado ruim, né? E a gente tem que estar preparado para isso. Então, a gente tem que estar sabendo o que a profissão exige. É difícil certos cuidados? É difícil, porém necessários. O que a gente tem que realmente, como a Marta disse na entrevista, ter o dom, conhecer realmente o que é a enfermagem, e realmente, se você for escolhido pela enfermagem, esses detalhes se tornam pequenos. Então você realmente toca isso de uma maneira muito legal, muito bem, né? Então muito saudável. Inclusive, vários dos alunos que a gente conversou lá no SENAC disseram que hoje estão fazendo técnico em enfermagem, mas que pretendem dar continuidade aos estudos e fazer uma graduação, né? Gostam mesmo da área. Quem entrar numa faculdade agora, já com o curso técnico, entra em vantagem ou não? Como que funciona isso? A vantagem seria a questão do conhecimento, né? O conhecimento, ele tem a base, né, de 2 anos do curso técnico em enfermagem, porém na faculdade ele vai cursar normalmente como os demais alunos, então não tem nada eliminatório, né? Então ele começaria um aluno do zero para poder fazer os 5 anos de faculdade hoje e realmente se tornar enfermeiro.
Mas o conhecimento que ele adquiriu durante o técnico vai ser válido, né? Isso para o resto da vida ele vai carregar os estágios, o cuidado com o paciente. Então, quando ele for enfermeiro, com certeza ele vai refletir, né, na questão. Outra coisa importante é ele, como enfermeiro, ele vai trabalhar com uma equipe de enfermagem. Então, ele vai saber realmente qual que é o papel do técnico, como que esse técnico atua, quais são as emoções que esse técnico tem no dia a dia, as dificuldades também, e ele como enfermeiro, como supervisor dessa equipe, ele vai saber realmente tomar as decisões mais assertivas. E o mercado de trabalho, como que ele está? Porque eu peguei alguns dados aqui, né, que o IBGE disse que até 2060 o número de pessoas com mais de 65 anos vai quadruplicar. Então, a tendência na área da saúde é sempre crescer, né? Como que está o mercado, professor? Sim, o mercado de trabalho vem crescendo cada vez mais, né? E realmente precisando cada vez mais de profissionais bem preparados, qualificados, né? Que hoje não basta cuidar, tem que ter qualidade no serviço. Então é isso que a gente bate muito em cima com os alunos do SENAC, né? Então a gente se prende muito à questão da qualidade. E realmente hoje a estimativa de vida, né, aumentou. Com isso nós temos mais idosos, que é onde aí está entrando a questão do atendimento em casa, a questão do home care, que são os cuidados desse um novo campo de trabalho para esse profissional da enfermagem, né, para ele poder atuar realmente. Então o técnico, o aluno, né, ele tem que estar preparado desde o nascimento, do cuidado do nascimento, né, até a questão da morte, né, passando aí pela fase da adolescência, a fase adulta e a fase hoje idosa que aumentou. O senhor falou um pouco sobre o home care, né, que seria o profissional que é solicitado para trabalhar em casa, né? Quais são, então, os locais onde pode trabalhar um técnico de enfermagem? Na casa de uma pessoa, hospitais, onde mais? Hoje o técnico, né, a área de enfermagem em si, vamos pensar, ela é um leque. Então, ele pode trabalhar em instituições privadas, federais, municipais, assim como, né, no caso, hospitais, hospitais gerais, hospitais de referência, né, específicos, saúde pública, creches. Hoje em dia está começando a questão do profissional de enfermagem estar presente, em berçários, home care, asilos, casas de repousos, né, e assim por diante. Então ele tem um campo bem aberto, né, bem grande, bem vasto para ele poder desempenhar a função. Ele identificar onde ele mais se enquadra, o que ele mais gosta de fazer, né. Tem pessoas que se identificam muito com o idoso, então ele vai buscar realmente esse campo profissional. Outros hospitais de referência especializados, né, então assim por diante. Bom, em Jaú nós temos dois grandes hospitais, né, que é o Amaral Carvalho, que o senhor trabalha, temos a Santa Casa, além das clínicas, né, são grandes empregadores, né? Sim, são grandes empregadores, contratam bastante profissionais da área da enfermagem, né, técnicos de enfermagem. Isso vem crescendo cada vez mais, porque a gente exige um número de profissionais para uma quantidade de pacientes, para ter realmente qualidade nos cuidados. Então hoje eles realmente são bem fortes hoje na nossa região aqui. E tem emprego aqui, aliás, o profissional ele não precisa nem ir para fora, aqui já tem emprego suficiente, né? Sim. Está faltando gente na área de enfermagem? Faltando profissionais de enfermagem. Mesmo com as escolas que nós temos aqui na região, ainda falta profissionais. Então é um campo que precisa de bastante pessoas, profissionais qualificados, bem preparados para tentar suprir, né? Então o profissional tem que realmente buscar esse campo, né, aproveitar, né, realmente estudar, né, e estar bem preparado para realmente ocupar essas vagas que estão aí abertas, né. A gente busca cada vez mais profissionais realmente qualificados. Eu bato nessa tecla porque às vezes nós temos bastante profissionais que vêm para uma avaliação, para uma prova, mas nem sempre estão bem preparados, não tiveram uma boa formação. E isso reflete daí na hora da avaliação, reflete no cuidado, consequentemente reflete lá com o paciente. E o profissional da área de enfermagem, ele é valorizado? Você considera que ele é valorizado? Olha, ele é valorizado, né? Embora a gente fale que não, o profissional de enfermagem não é valorizado. Isso é o que a gente ouve na sociedade. O que falta é a sociedade ter a conscientização realmente qual que é o trabalho da enfermagem, né? Qual que é o papel da enfermagem. Eu acho que para a enfermagem ser valorizada realmente, ela tem que estudar, ela tem que se preparar. Então não tem que ficar só realmente com uma graduação ou com um curso técnico, ela tem que buscar especializações, né? Tem que buscar realmente atualização, reciclagem profissional, para realmente se manter no mercado e ser valorizado por outros profissionais e até pela sociedade.
né? Então, um profissional, eu acho que para ter realmente essa questão de valorização, ele tem que estar preparado para isso. Bom, e a gente não tem como não falar em dinheiro quando se fala em valorização, né? Sim. Como que está a média salarial do profissional de técnico em enfermagem? Sim, a questão hoje, o técnico de enfermagem hoje, o salário aqui em Jaú, na nossa região, está em torno de R$ 1.000, R$ 1.200, né, para uma carga horária aí de 6 horas, né, e com 5 folgas mensais. Então, hoje, é mais ou menos nesse valor que gira, né? E na capital? A capital vai de R$ 1.500, R$ 1.800, né? Aí muitos alunos pensam, eu vou me formar e vou embora para a capital. E aí que tá, o custo de vida lá também é mais alto que aqui. Então acaba ficando uma coisa pela outra. E para as pessoas que ainda estão em dúvida se querem ou não ir para essa área de enfermagem ou para a área de saúde, que dica que você daria? Se está em dúvida, está pensando em fazer, gosta, mas não tem certeza? Eu acho que toda pessoa que se interessa pela área da saúde e ela pensa na enfermagem como opção de profissão, ela tem que realmente ler, conhecer a enfermagem, né, conhecer o campo de atuação, como que é o dia a dia, quais são as normas que eles terão que trabalhar em questão de plantões de Natal, Ano Novo, né, dia do aniversário, né, que são as dificuldades que nós temos no dia a dia no hospital e na elaboração de escalas de trabalho. Ele realmente ter o conhecimento dessa área e buscar fazer o curso. Ele vai estar realmente decidido que é isso que ele quer? No começo não. É realmente depois das aulas, né, que ele vai realmente conhecendo o dia a dia. E o principal é realmente quando ele decidir fazer esse curso, é realmente buscar uma escola realmente que traga esse preparo, que traga essa expectativa para ele, né, em termos de conhecimento, em termos de professores bem preparados, laboratórios, né, campo de estágio, né, a responsabilidade realmente com a educação, com a formação desse profissional. E como a gente disse no começo da entrevista, tem que ter um dom também, né? Tem que gostar muito. Sim, eu acho que como qualquer outra profissão tem que ter o dom. Você tem que gostar do que faz para fazer bem feito, né? E para você se manter na profissão. Então, assim, não é feio você entrar numa profissão ou entrar num curso e acabar indo para outro curso. Você está conhecendo, é importante isso. Eu prefiro, às vezes, que a pessoa para nesse curso, não me identifiquei, do que se manter e não se tornar um profissional tão preparado ou tão qualificado para o dia a dia, né? Porque a gente sabe que hoje nós estamos na condição de educadores, né? Na condição de profissionais. Amanhã nós podemos ser pacientes. E aí? Que profissional que a gente quer para cuidar da gente? Então é isso que a gente tem que refletir na formação. Com certeza, né? Professor, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no Câmara Entrevista. Tirou bastante dúvidas, espero que quem esteja em casa quem ainda estava com alguma dúvida que tenha conseguido esclarecer um pouco. Nós conversamos com o professor do curso de Técnico em Enfermagem do SENAC, de Jaú, Alessandro Gabriel Macedo Veiga. E caso você queira rever esta ou outras entrevistas, é só acessar o nosso canal no YouTube, youtube.com/tvcanjaú, ou ainda curtir a nossa fanpage no Facebook, facebook.com/tvcâmara Jaú. Obrigada e até a próxima!